Confira nesse vídeo a crítica sobre o filme Doutor Estranho. Já sabe, né? É logo mais depois da vinheta. Salve, salve geeks! Eu sou o José Guerreiro, fundador das Indústrias Geek, um canal que surgiu para unir toda a cultura geek nerd em um só lugar. E nesse vídeo eu trago mais um Drops Geek Cinema, trazendo a minha crítica sobre o filme Doutor Estranho. Tudo o que ele foi e tudo que ele poderia ser e o que aguardar para o seu futuro. Doutor Estranho foi o último filme da Marvel de 2016 e tinha como promessa apresentar o Mago Supremo ao público que desconhece as histórias das HQs. Mas está vivendo o progresso do universo cinematográfico da Marvel nas telonas. E com a ameaça de Thanos cada vez mais próxima, em Vingadores Guerra Infinita, realmente esse foi o melhor momento para colocar o Dr. Stephen Vincent Strange dentro do jogo. Antes de começar a crítica, lembro a todos que a crítica é feita em cima do filme pelo que ele foi, se tratando de uma adaptação das origens do personagem encontrada nas HQs. Então, a meta aqui é entender como o filme se desenrolou ao todo e não ficar rivalizando com o conteúdo encontrado nas HQs, ok? Dito isso, vamos ao filme. Realmente a escolha do Benedict como Doutor Estranho foi uma excelente ideia por parte da Marvel Studios, porque além da fisionomia dele muito parecida, do porte dele, muito parecidos com o personagem das HQs, do original, as suas falas, a desenvoltura dele em cena, a performance dele realmente vendeu e convenceu de estarmos vendo ali um Doutor Estranho de carne e osso, bem vestido, bem equipado, realmente não deixou nada a desejar, tanto na aparência como na atuação como Doutor Estranho. O ator Benedict Cumberbatch realmente foi muito bom, muito feliz a escolha e na minha opinião o ator também se focou, fez questão de entender o personagem e todos os trejeitos com as mãos para invocar as magias, os poderes, os feitiços. Eu gostei da entrega dele no papel. Mas começando realmente do comecinho do filme, o primeiro grande ator a aparecer em cena não foi o Benedict, foi o Mikkelsen, que interpretou o vilão Caecilius. Caecilius é um mestre que se rebelou das doutrinas praticadas pela anciã. Ele se revoltou, formou alguns discípulos que o seguiram nessa missão, nessa investida, assim como Lúcifer e os anjos caídos que o seguiram para enfrentar Deus. Então ele se rebelou contra os ensinamentos da anciã, daquele sistema no qual os magos vivem, e agora ele resolveu buscar conhecimento proibidos, conhecimentos que não são de direito dele ter acesso. Para quê? Para aumentar o seu poder e assim conseguir a vida eterna. Mas para isso, o que ele precisava fazer? Ele precisa trazer a dimensão negra para o nosso universo, e é exatamente aí que o destino dele e o de Strange se cruzarão. Nesse início do filme, a gente vê o Caecilius com seus discípulos roubando uma parte do livro sagrado de Cagliostro, e na sequência da sua fuga ele é surpreendido por um ser com trajes de cor amarela, e a gente percebe que de imenso poder, porque sozinho ele tenta deter o Caecilius e a sua tropa, porém infelizmente ele fracassa na missão. O Caecilius consegue roubar ele faz questão de roubar, ele não rouba o livro inteiro, ele rouba apenas uma página para demonstrar que ele estava interessado em apenas uma coisa, em apenas um poder, um feitiço, e ele consegue fugir. Aí nessa primeira cena aí da fuga dele, no qual ele é surpreendido aí por esse ser com roupas amarelas, que a gente vai ser apresentado mais para frente, que se tratava da própria anciã,
Essa cena é a primeira que apresenta para nós os efeitos novos do universo da Marvel dos cinemas. O efeito da CG ali quebrando a dimensão. Realmente não tinha acontecido isso em nenhum filme anterior da Marvel. O último filme, acho que todo mundo aqui lembra, para jogar como referência, de coisa parecida que aconteceu assim em relação a imagens, foi no filme do Leonardo DiCaprio, A Origem, né? Inception no original, que mostrava, né, o mundo dentro dos sonhos e aquela distorção e o mundo virando de ponta cabeça, aquela coisa doida. Foi assim, para mim, não vou falar que foi baseado, mas realmente foi espelhado em muita coisa daquele filme ali. Eu particularmente gostei dos efeitos, achei muito bom a construção, não ficou uma coisa forçada, né, uma coisa feia, ficou bem bonitinha, bem... Embora parecia um tanto assim, às vezes, né, que tipo, de tanto efeito, né, de parede se dobrando, de chão virar teto, teto virar chão, a gente meio que se perguntava como é que alguém conseguia matar alguém com aqueles poderes ali, né? Ia prender a pessoa, ia esmagar, ia, né? Mas a gente vê que, tipo assim, realmente daria para matar uma pessoa, assim, ou pela queda, ou por ser prensado e tal. Então, eu gostei dessa apresentação ali logo de cara, né? Para mostrar do que o filme ia se tratar, né? Como é que o filme chegou. Então esses efeitos, eu creio que toda vez que o Doutor Estranho entrar em cena daqui para frente nos próximos filmes da Marvel, teremos efeitos parecidos e claro que daqui para frente até um pouco melhores. Aí depois dessa cena, realmente aí muda para o outro lado da história, né, do outro lado da trama, e as cenas a seguir mostram agora o nosso Doutor Stephen Strange exercendo a sua profissão, né, de neurocirurgião. E ali a gente já começa a notar que além de ser um brilhante médico, né, que realmente se comprova ali, ele é um homem, na verdade, por trás ali, ele é arrogante, ele é seco e bem cheio de si. Ele se acha o melhor entre todos os seus colegas, ali, os seus profissionais, o que de fato até é verdade. Mas esse seu egoísmo acaba escurecendo todo o brilhantismo que ele tem ali dentro do seu dom na medicina. Então a gente vê que ele é um bom médico, mas ele não é uma boa pessoa. Mas o destino, como sempre, o destino resolve ter uma consulta particular com o nosso doutor. Em uma noite, onde ele dirigia o seu carro pela estrada rumo a uma premiação, né, para si mesmo, por sinal, uma distração imprudente ali do Stranger, né, não deveria ter feito aquilo dirigindo, ele acaba perdendo a direção do carro, se choca contra a mureta de proteção ali da estrada e cai drasticamente penhasco abaixo. Claro que tudo isso aconteceu não para encerrar a vida de Strange, mas sim para transformá-la. Ele é resgatado, operado e desperta depois de algum tempo, só para constatar que tinha saído vivo, mas tinha perdido severamente parte dos movimentos de ambas as mãos, pois os músculos, os nervos e os ossos foram esmigalhados no choque da colisão da queda. Ainda arrogante, mesmo após o acidente, claro que ele não ficou agradecido por ter saído com vida depois de tudo aquilo, porque afinal ele tinha perdido o seu dom, né, de operar, o seu dom de fazer as cirurgias pela situação que as suas mãos se encontravam naquele momento. Aí, claro, né, que a sua arrogância entrou em cena de novo e ele, né, para não perder, né, o seu ganha-pão e mais ainda para não perder aquele dom que enche o ego dele, que faz ele se sentir o bambambam, o todo-poderoso, ele sai atrás de inúmeras possibilidades, tratamentos, tudo que possa fazer restaurar o movimento, né, das mãos dentro do seu hospital, fora do seu hospital, com outros amigos, né, médicos, enfim, ele vai tentando coisa por coisa, assim, né, tentando restaurar, né, a saúde ali, né, das mãos, né, o que foi perdido ali no acidente. Mas depois de um bom tempo tentando várias possibilidades, o que ele consegue mesmo é acabar com toda a sua fortuna. E olha que ele tinha dinheiro pra caramba, hein?
O seu legado, seus amigos, a doutora ali, a Catherine, que é um caso ali que parece que rolou no passado, que não deu certo, mas ela nutria ainda algum sentimento por ele não por ela, e até isso ele perde. Por quê? Porque em meio à queda, né, em meio a estar na fossa, o seu orgulho e a sua arrogância só cresciam, e a frustração começou a fazê-lo, além de tudo, tornar um homem cada vez mais solitário. Aí, né, isso permanece por um bom tempo, até que um dia, né, a gente vê lá ele na fisioterapia, ele tá lá debochando do fisioterapeuta, né, falando que tipo até parece que ele vai voltar a ter o movimento das mãos com uma simples fisioterapia. Aí o profissional ali fala que já conheceu um cara que tinha um quadro clínico muito pior do que o dele e se completamente. E ele comenta que depois ele vai achar a ficha do cara para esfregar na cara do doutor. Aí o doutor, ainda descrente, claro, né? Sai dali, né? A cena muda. E depois o cara vai lá, realmente encontra a ficha do cara e deixa lá no apartamento dele, lá com as coisas dele. Aí ele vê realmente o dano que o cara tinha, né? As lesões que o cara tinha, o cara não andava. E tem o endereço do cara, tudo tal. Aí o Strange vai lá e encontra o cara numa quadra de rua ali jogando basquete, e o cara tá perfeito, tá jogando basquete. O cara não andava, o cara tinha coluna, tinha lesões, tinha tudo ali. Aí lá que a vida do Strange começa a tomar um rumo, né? Tudo até aí não tá 100% igualzinho a HQ. Nem era para estar, porque o filme é uma adaptação. A HQ seria uma coisa muito mais extensa, mais complicada para se contar. Mas uma coisa eu garanto, está tudo muito fiel. Não tenho o que reclamar em questão de início, de origem do Doutor Estranho até o momento. Ele conhece o cara, aí o cara, né, ele comenta que ele encontrou a sua cura em um lugar chamado Tarmarro, que fica no Katmandu, e lá ele conseguiu desenvolver o poder da sua mente após um longo treinamento, até que a sua mente foi despertada e pôde curar todos os problemas do seu corpo por completo. É claro que o Strange, ainda entre a falta de fé e a falta de novos recursos, ele até aceita o que o cara fala ali e resolve partir para o Nepal para achar esse lugar chamado Tarmarro. Bom, até aqui tudo muito coerente dentro do filme. Aí, assim, eu só descrevi o filme até agora para entrar, né, na minha opinião, realmente daqui para frente, né? Ele vai chegar lá no Tarmarro, né? Vai encontrar lá o lugar. Aí vão ser apresentados os outros personagens, né? Tanto o Mordo, como a própria anciã, como o servo lá, o Wong. Para mim, todos os atores, independente das críticas que falaram da fisionomia, porque o Mordo, né, o ator escolhido foi um negro, aí na HQ o cara não é negro, mas eu não tenho do que reclamar do ator, achei a atuação dele muito boa. A anciã, que na HQ não é uma mulher, é um homem, é um velho, é um ancião, também não tenho que se queixar dela, a atuação dela, as falas, tudo. A Tilda ali vendeu uma personagem ali, uma mestre, uma anciã, de verdade, não tenho o que falar, embora seja diferente. Então eu não consigo pegar essas coisas, essas escolhas diferentes como erros do filme, como coisas que deram errado. Não, essas coisas foram diferentes e funcionaram no filme. Aí o Doutor Estranho vai, tipo igual o Batman ali, né? Vai ter um treinamento, vai ter um despertar para a nova vida, né? Só uma coisa assim que eu achei aí que começou a ficar um tanto inconsistente dentro do filme é que o seu treinamento não mostra pra gente que está assistindo quanto tempo se passou. A gente meio que interpreta isso sozinho, mas não fica claro assim, meses depois, anos depois. Não passou pouco tempo, mas eu acho que deveria ter passado. Por quê?
Tudo bem, o cara ele seria um aprendiz nato das artes místicas. Ele nasceu com um dom, mas ele não sabia. Ok. Então, de fato, ele aprenderia, por ser o escolhido, mais rápido que os outros alunos. Só que para nós aqui parecia que ele não sabia nada. A gente não viu muitas cenas dele treinando e de repente ele já sabia tudo. E foi em questão de semanas, porque pelo que deu a entender assim, depois que ele volta para a cidade, em outra cena, não passou muito tempo. Eu acho que só isso assim que tinha que ter ficado um pouquinho mais elaborado o seu treinamento. A gente vê ele praticando os feitiços, estudando os livros. Aí ele começa a vestir, né, muda os trajes dele, já começa a vestir uma coisa bem mais apresentável. A aparência dele, cabelo, barba, já fica praticamente igualzinho ali da HQ, ali já fica bem com semblante igualzinho ao Dr. Strange de verdade. Aí, vamos assim, temos essa ascensão dele, né, dentro do treinamento, que eu achei que faltou só uma coisinha assim para dar liga, mas também não vou conseguir colocar um defeito nisso. Enfim, parando aí ele iria continuar, digamos assim, a treinar, até ele conseguir ter o movimento das mãos, né, recuperado, ter conseguido voltar ao normal. Mas, como o destino, né, reservava outras coisas para ele, no meio desse treinamento, o vilão, o Caecilius, vai entrar dentro do filme novamente e vai, né, com seus planos, confrontar ali a anciã, o Mordo e, no caso, o Doutor Estranho, que agora está no meio da parada ali. Aí a gente vai ser apresentado mais a fundo sobre o Caecilius, né? A gente entende que ele foi um homem que parece que chegou lá em Tamarro de luto. Algo se comenta sobre ele assim, mas bem rápido. Um pouco por ele mesmo e um pouco pela anciã, falando dele no passado. Eu acho que ele perdeu família, um parente ou a família inteira, e ele chegou lá só assim, acabado, né? Destruído por ter perdido todo mundo, acho que procurando encontrar um caminho. Então ele chegou lá sofrendo pela dor da morte das pessoas que ele amava. E isso engrena com o motivo dele, né, da ambição dele dentro do filme, que é o que? Ele quer a vida eterna. E para isso ele chegou à conclusão que por mais que ele seja um mago poderoso, que ele faça o bem para a Terra, que ele defenda a Terra das entidades, né, malignas, né, de outras dimensões, defenda de inimigos, né, cósmicos de outras realidades, uma hora todo mundo vai morrer de qualquer forma. Então ele viu o quão inútil essa proteção, essa luta é. Então o trauma dele realmente ainda não tinha passado, porque ele lembrava da dor do luto dele e sabia que cedo ou mais tarde ele ia perder mais alguém, porque esse alguém também iria morrer, e ele também cedo ou tarde iria morrer. Então a briga dele era contra o tempo da vida. Aí ele aprendeu que se ele usasse os poderes da dimensão negra, ele poderia ter vida eterna. Por quê? Nós somos apresentados a um outro vilão do Doutor Estranho, chamado Dormammu, que é um ser, né, uma entidade, né, cósmica, que vive em outra realidade, que se chama Dimensão Negra, e o Dormammu é eterno. Mas por que ele é eterno? Porque na dimensão dele, todo mundo vive com medo dele, e ele se alimenta do medo. E o medo das pessoas gera a vida eterna para ele. E o Caecilius acha, ele está convicto disso, que se ele conseguir trazer a dimensão negra, né, essa outra realidade, para a nossa realidade, né, a realidade em que o nosso universo se encontra, se o Dormammu se instalar aqui, todo mundo vai ter a vida eterna. Ele acha que se ele for um servo fiel ao Dormammu, ele não vai sofrer igual as pessoas que se oporam ao Dormammu. Então ele quer, né, servir o Dormammu para ter a vida eterna igual a ele. Então ele acabou se convencendo que servir o Dormammu seria algo bom, que daria para confiar no Dormammu e assim ele ter a vida eterna, né, para fazer com que a vida dele fizesse algum sentido.
Realmente, faz sentido em relação à vida eterna, mas não faz sentido ele acreditar que o Dormammu seria um mestre bom ou algo que ele pudesse servir sem nenhum tipo de sofrimento ou algo parecido. Então, assim, eu acho que esse é o problema do vilão do filme do Doutor Estranho. O Caecilius, o ator é excelente, não tenho o que falar do Mikkelsen. Ele é o Hannibal, ele foi o vilão lá do James Bond, lá do Cassino Royale. O cara é top. Só que como Caecilius, o que aconteceu? A convicção, o plano dele era bom. Só que nós não vimos um vilão poderoso o suficiente, porque a gente vê durante o filme todo quais são os poderes que ele soltou ali, que ele podia fazer para enfrentar alguém. Ele conjurava uma adaga ali, uma lança de cristal ou de espelho, de vidro, de energia, e sim, só, fora as distorções da realidade. Então, o que acontece? Quando chegava no momento dele realmente se confrontar com outros mestres, né, e com o próprio Doutor Estranho, a gente não via um confronto assim, fora as artes marciais, né, que foram ali todas bem feitas, né? A gente não via assim cenas, aquela coisa assim, né, de poder se chocando, né, aquela coisa, não. Ou era combate de adagas, né, de armas místicas, ou o combate da realidade sendo distorcida. Então, assim, eu acho que igual o Loki, o problema do Loki nos Vingadores é um vilão que é muito poderoso, mas não usa todo o poder que ele tem. Então ele fica com a aparência de ser fraco. Porque, pra falar a verdade, o Loki não usa nem 10% do poder que ele tem nos filmes, comparado com as HQs. O Loki é extremamente poderoso nas HQs e no filme, até hoje, ele não engrenou. E eu acho que o Caecilius, né, aconteceu a mesma coisa. Sim, infelizmente, ele tinha uma meta, ele tinha um sentido, né, dava coerência para ele ser o vilão do filme, mas faltou ele ter peso, faltou ele ter, digamos assim, ter energia, ter um gás assim para ser realmente ameaçador. Eu acho que esse é o único problema do filme do Doutor Estranho, na minha opinião. Ele não tem um vilão coeso do começo assim até o fim, um vilão que te impressione. Nem o Caecilius durante toda a parte, né, todo o decorrer do filme, e nem o Dormammu no final do filme. Aí qual que é pro Caecilius conseguir realizar o seu plano? O que ele tem que fazer? Eu já falei, chamar a dimensão negra para a Terra. Mas como é que ele faz isso? Porque ele já não fez antes. Porque para fazer isso, a Terra, aí tem uma explicação legal lá do Wong, citando até os Vingadores. Os Vingadores defendem a Terra de inimigos, né, diversos. Pode ser homens, né, militares, experiências, até seres, né, de outras, né, partes do universo. Mas os magos defendem a realidade da Terra de seres de outras realidades, seres que estão em outros cosmos. E o Dormammu, claro, é apenas uma delas. Existem várias outras que estão nas HQs, mas ainda não apareceram nos filmes. Mas podem ainda aparecer em vários filmes do Doutor Estranho aqui para frente. E para defender o planeta desses seres de chegarem aqui e invadir a qualquer momento, o que existe no planeta Terra para a dimensão do plano místico? Existem 3 templos que são os Sanctus Sanctorum. Aí a explicação que um está em Hong Kong, o outro fica em Nova York e o outro em Londres. Esses 3 Sanctus, esses 3 templos geram uma energia protetora em volta do planeta Terra. E essa energia é um escudo para que outros seres místicos de outras realidades ingressem na Terra, entrem na Terra ou ataquem a Terra. E dentro desses templos, cara, existe um mestre muito poderoso que defende o lugar. Então, para o Caecilius deixar o Dormammu entrar em nossa realidade, o que ele tem que fazer? O próprio Caecilius destruir os templos. E assim começam os ataques dele. Depois que ele usa o feitiço da página do livro que ele roubou, ele consegue extrair energia
da própria dimensão negra. Então o seu poder aumenta, o poder de distorcer a realidade dele fica muito maior. E para isso ele vai para cima, né, de todo mundo lá. Ele consegue fazer cair os templos, né, os Sanctus Sanctorum de Nova York e o de Londres, faltando apenas o de Hong Kong por último, para que seja consumada as boas-vindas para o Dormammu. E no meio disso tudo, ficou legal assim que o Doutor Strange ele foi pego no meio da confusão e ele meio tem que se lidar, ele tem que aprender a lidar com aquilo ali, né, sem muita teoria, mais na prática. Então ele estava aprendendo a conjurar armas místicas, ele tem que conjurar na hora ali para sair vivo. Ele tem que aprender a abrir os portais, né, de teletransporte. Ele aprende na raça ali, daqui a pouco ele já está usando pra caramba. Enfim, tudo que ele aprendeu em pouco tempo, ele tem que exercer na prática logo de cara, né, muito rapidamente. E por ser, né, digamos assim, né, um autodidata das partes místicas, ele aprende tudo muito rápido. Aí assim, isso ficou bom, né, ficou legal. Embora eu acho assim, que em nenhum momento, infelizmente, uma luta engrenou muito bem dentro do filme, mas o aprendizado dele ali, né, tal assim, deu pra entender assim por que ele aprendeu tão rápido, digamos assim. O Mordo era mago há mó tempo e ele chegou agora e de repente já estava mais poderoso que o Mordo. Por quê? Porque já estava todo mundo aguardando ele, porque ele seria um lendário e tal. Então claro que ele aprenderia as coisas rapidamente. Ponto. Aí em relação aos poderes do Doutor Estranho, o que acaba depois acrescentando em um dos confrontos, né, contra o Caecilius, ele tá lá no Sanctum, eu acho que é o Sanctum de Nova York, se eu não me engano. Aí o manto de levitação está dentro de não é uma vitrine, né, dentro de uma proteção ali, que é quebrada, e o manto de levitação, o que ele faz? Claro, né, ele levita, ele dá o poder de voo, né, para a pessoa, e o manto ele vai com a cara do Doutor Estranho. Então já é aquela coisa lá, o cara realmente é o lendário. Aí o manto já olhou para ele, já gostou dele. Aí o manto começa a fazer parte, né, da vestimenta do Doutor Estranho. E o manto é legal porque o manto ele tem consciência, o manto ataca, o manto faz as graças lá no filme lá, né? Até dá um cacete no maluco, né? Porque ele tem vontade própria, né? Ele tem tipo pensamentos, ele bate, ele indica a direção, ele ajuda, né? O manto, ele é vivo, ele ajuda o mago no caso. E outra coisa é o World Agamotto, que é uma coisa que está lá em Tamahu, que o Doutor Estranho não teria direito a utilizá-lo, mas ele vai lá, pega o World Agamotto, que é um colar, né, um amuleto, e começa a utilizar e lê, né, pega instruções nos livros lá para aprender a utilizá-lo, e rapidamente ele aprende a utilizá-lo. Agora eu vou falar sobre em relação ao World Agamotto. Nas HQs, ele é extremamente poderoso. Ele faz qualquer coisa mesmo, assim. Você pensa assim, dispara rajadas de energia. Rajadas de energia mesmo, coisas muito poderosas. Ele faz dos inimigos ver ilusões, cria miragens, poderes psíquicos, enfim. Quase qualquer coisa que o Doutor Estranho pede, o World Agamotto faz. Só que tem uma coisa que ele não faz nas HQs, que é exatamente o que ele faz no filme. O World Agamotto tem o poder de manipular o tempo. Ele consegue, né, voltar no tempo e avançar no tempo. Aí a gente aprende, a gente percebe que o World Agamotto, na verdade, é mais uma joia do infinito. A joia do tempo. Ficou legal porque inseriram uma joia do infinito dentro do filme do Doutor Estranho. Faltavam apenas duas, né, para aparecer até agora em todos os filmes da Marvel. Então a penúltima apareceu agora no Doutor Estranho, que foi essa joia do tempo. Agora falta apenas, se eu não me engano, é a joia da alma. Isso, falta aparecer apenas a joia da alma, que muitos especulam aí que talvez apareça em Thor Ragnarok, ou assim, não tem muita opção mais assim, ou aparece no filme do Homem-Aranha, ou bom,
a Joia do Tempo, né? Então o Doutor Estranho aprende a utilizá-la, e ela é extremamente poderosa, claro, né? Porque você tem o poder de manipular o tempo. Só que uma coisa que a gente perdeu com isso a gente ganhou, que ela foi inserida no filme. Tenho certeza que o primeiro momento ali que ele utiliza essa Joia do Infinito, o Thanos lá na cadeirinha dele, lá, acho que já até sentiu lá, se coçou na cadeira, tipo, opa, senti mais uma por aí. E com certeza, cedo ou tarde, o Doutor Estranho e o Thanos vão se trombar, porque o Doutor Estranho tá usando no pescoço uma coisinha ali que o Thanos quer. Então, cedo ou tarde. Mas uma coisa que a gente perdeu com isso é ver os poderes legais que hoje o Agamotto tem nas HQs, porque ele dispararia poderes incríveis, iria fazer muito mais coisas, assim, igual eu comentei, poder de ataque, de defesa, ilusões, várias coisas. Ele cria seres, ele faz muitas coisas com o Agamotto, e a gente perdeu isso no filme por causa que ele foi trocado de vias de fato pela Joia do Infinito do Tempo. Então entendam, realmente é uma adaptação, mas nesse ponto eu acho que foi uma coisa que a gente perdeu, foi de ver o olho do Agamotto com as suas reais funções, que ele realmente tem poder para exercer. Mas por outro lado, eu sei que a partir daqui para frente, o Doutor Estranho em outros filmes vai aprender mais poderes do que ele tem agora. Realmente, agora ele é um recém-chegado, é um aluno que acabou de chegar e aprender algumas coisas, porque ele é, digamos assim, né, um gênio, né, das artes místicas. Mas ele vamos supor assim que ele vai aprender muitos mais feitiços, muitas mais coisas mais legais que irão aparecer nos próximos filmes, entenderam? Tipo assim, o Thor tem aquele poder, a gente já viu. O Tony Stark faz isso, o Capitão América faz aquilo. O Doutor Estranho, ele tem ainda muito mais coisa para aprender, então ele tem muitas mais coisas para mostrar pra gente. Então essa perca do olho de Agamotto, eu acho que vai até meio que se dá para relevar. Aí em meio a toda a luta ali, a gente perde, né, a anciã morreu, só que antes de morrer ela acaba, né, revelando uma coisa que o Caecilius já tinha soltado, né, que ela tem tantos anos de vida, né, a sua vida, né, ficou tão longa, né, a sua imortalidade, no caso. Ele revelou que ela extraía energia da dimensão negra para assim poder viver mais. Aí especificamente o Mordo não acreditou naquilo ali, até o momento que todo mundo flagrou realmente ela usando o poder da dimensão negra, que a gente, né, tem que parar para entender. Mas ela, sendo do bem, retirava energia da dimensão do mal lá para se manter viva? Bom, vamos se colocar no lugar dela. Ela é a mestre das mestres, então de uma linhagem ela é a última que sobrou. E igual um rei, eu acho que ela tem que passar a coroa para o próximo. Digamos que esse próximo ainda não surgiu. O que ela fez? Ela se manteve viva até o próximo surgir. Sendo assim, entre vários feitiços, não foi ela que começou a usar essa energia da dimensão negra. Eu acho que o mestre dela já usava, e assim por diante. Então até ela mesmo comenta que era frustrante ter que usar esse tipo de energia, mas era necessário. Eu de certa forma assim, eu compreendi isso tranquilamente. Ela não se tornou má por causa disso, ela apenas tirou proveito da situação. O problema é que o Mordo, né, até pelo trocadilho da palavra, o Mordo ficou mordidinho com isso, ele ficou chateado, ficou magoado, que na verdade ela estava fazendo igual o Caecilius ali, de realmente acreditar na dimensão negra ser uma coisa certa de se mexer e tal. Aí a partir daquele momento que essa revelação aparece no filme, a gente já vê o comportamento do Mordo diferente. Lembro a quem entende das HQs que o Mordo nas HQs é um vilão desde o início.
o Barão Mordo, assim como ele é conhecido, é um vilão do Doutor Estranho. Assim que ele chega lá em Tamarro, lá no Nepal, o Barão Mordo, ele é um aluno do Ancião, e após o Ancião morrer, ele assumiria como Ancião. Só que o Mordo, ele faz parte de uma linhagem de magos maus, né? De uma linhagem de feiticeiros ruins. Então o Mordo, ele já planeja, após o falecimento do Ancião, realmente abrir um portal e invocar o Dormammu para nossa realidade. Ele quer ter mais poder do que ele já tem, e sabe que o Dormammu vai dar para ele, em troca que o Dormammu domine a nossa realidade. Não muito diferente do que o Caecilius está fazendo no filme, mas no caso das HQs, não é o Caecilius, é o Mordo. Trocaram isso, acho que para não ficar meio óbvio, e também, né, gastou a ficha do Caecilius, mas poupou a ficha do Mordo. Então, como a gente já viu no final do filme, o Mordo ainda vai ter chance de ser o vilão, porque ele vai ser o vilão agora, né, pela a última cena pós-crédito. Ele vai ser o vilão do filme, né? Ele vai ser o vilão do Doutor Estranho 2. Ele entende que o problema é ter vários magos sem funções, magos que têm poderes, que têm energias, que extraem energias místicas da realidade, mas não fazem um bem para a realidade. Então a gente vê que ele vai lá atrás do lado do cara que ajudou o Doutor Estranho no começo e retira a magia que permitia fazer o cara andar. Ele retira do corpo do cara, o cara já volta a ser, né, paralítico ali na hora. Então a gente entende que o Mordo vai começar a caçar todos os magos, né, que estão ativos, né, no mundo, para retirar os seus poderes, né, para quê? Para que ele seja o único mago do planeta, para que ele seja o mais poderoso, ou ele vai deixar com poderes apenas aqueles magos que irão fazer alguma coisa para proteger o planeta? Não dá para saber, né, ainda, se ele vai se sujar, se ele vai também querer idolatrar o Dormammu. Eu entendi que não. Eu acho que ele vai querer mesmo obter um controle. Acho que o Mordo, ele vai querer ser o mestre. Outra brincadeira com as palavras aqui. Ele vai querer ser o mestre dos magos, né? De todos os magos, e ter um controle, né? Ele vai querer mesmo ser um ditador dos magos, para que realmente só tenha magia aquele que realmente queira fazer bem para o planeta. Caso contrário, a magia ele será negada, será retirada. E acho que uma hora ele vai perder a mão disso e vai começar a pisar pro ladinho do mal e virar um vilão. Bom, eu abri esse parênteses do Mordo, né, meio que sem querer. Já fui lá pro final do filme, mas é porque eu comentei em relação ao Mordo, né? Então fica assim, né? O Mordo foi legal o filme todo, mas no Doutor Estranho 2 ele será um novo vilão. Mas nas HQs o Mordo sempre foi vilão. Beleza? Guarda aí. O Caecilius, ali a anciã, né? Tem mais uma cena ali de luta ali envolvendo todos, né? O Mordo, o Doutor Estranho, a anciã contra o Caecilius e seus discípulos. A anciã morre. Tem uma última conversa ali com o Doutor Estranho. O Doutor Estranho já tá mais quente, já tá mais, né, mais pá na situação. Aí tem aquelas cenas ali que eu achei um pouquinho também meio jogadas, assim, meio soltas, né, no filme, que é aquele negócio dele pedir ajuda lá pra médica lá, né, amiga dele lá no hospital, e ninguém no hospital meio que repara nele. Ele entra nas salas e faz a cirurgia com aquela roupa de mago ali, e depois para salvar a anciã também. Eu acho que ficou um pouquinho esquisito, né, ficou um pouquinho meio nada a ver, assim, né. Ele entrando no hospital e utilizando o hospital como se fosse médico ainda, mas não é. Enfim, achei que ficou meio esquisito essa parte deles utilizando o hospital. Bom, mas enfim, voltando ao filme, aí na sequência final, o Caecilius vai lá destruir o último templo que fica em Hong Kong. Aí a última barreira de defesa ali está o Wong, né, o bibliotecário ali com os últimos mestres ali para defender. Quando o Doutor Estranho chega lá com o Mordo, parece que o Caecilius já ganhou. Parece não, ele já ganhou. Ele já destruiu o templo, a dimensão negra está chegando,
o Wong, todo mundo ali já morreu. Aí o Doutor Estranho vai lá e utiliza o poder do World Agamotto, vulgo Joia do Infinito do Tempo, e faz o tempo retroceder para impedir aquela destruição ali. Aí começa uma batalha, né? Que aí que tinha chances, né, do Caecilius se mostrar mais, até para o Doutor Estranho também, uma batalha mais legal assim para encerrar o filme, que eu acho que ficou faltando. Aí a última batalha assim contra ele e entre o Caecilius e o Doutor Estranho, o Doutor Estranho consegue reverter a situação, consegue reintegrar o templo não é destruído, só que ele não derrota o Caecilius. Ele resolve resolver, ficou estranho, né? Ele prefere resolver a situação diretamente com o Dormammu e encerrar esse enrosco aí que o Caecilius começou. Então o Caecilius, você vê que ele não é derrotado, não tem um último golpe, não tem uma batalha épica, não tem um confronto de poderes entre magos. O Doutor Estranho salva o último templo e, em vez de ficar enfrentando ali o Caecilius, ele vai lá para dentro da Dimensão Negra conversar com o Dormammu. Na verdade, barganhar, né? Essa frase aí até virou meme na internet. A ideia dele foi ótima, a ideia do Doutor Estranho foi excelente. Ele já chegou lá com um plano. Eu vou lá falar com um cara que tem poder para me matar, que é muito mais poderoso do que eu. E como é que eu vou lá querer exigir alguma coisa dele? Como é que eu vou querer barganhar alguma coisa com um ser desses? Então ele chega lá, a proposta dele é o quê? Ele vai deixar o Dormammu em paz se o Dormammu retirar o Caecilius e os seus discípulos ali do planeta Terra, né? Levar eles embora para a Dimensão Negra lá junto com ele lá. Aí claro que o Dormammu vai obedecer, mas de jeito nenhum. O Dormammu vai lá e mata ele rapidamente. Aí a gente entende o que o Doutor Estranho fez. Ele usou a Joia do Tempo antes de começar a cena, antes de entrar aquela cena ali, e criou um loop. A gente vê que é um loop ali do tempo em volta do seu braço, que toda vez que ele morresse, esse loop seria ativado a partir do momento que ele criou o loop, que foi naquele caminhar dele chegando onde o Dormammu estava. Então, se ele morresse, se por um acaso o Doutor Estranho morresse, o loop era ativado e ele voltava de onde ele iniciou o loop, fazendo assim uma discussão sem fim entre ele e o Dormammu, até o Dormammu aceitar. Ele chega lá, pede, né, barganha com o Dormammu se irrita, mata ele. Ele volta, pede de novo, o Dormammu se irrita e mata ele de novo. Até que o Dormammu perceba que, mesmo poderoso como ele é, o Dormammu, reparem, não é mais poderoso do que uma Joia do Infinito. A Joia do Infinito do Tempo consegue sim prender o Dormammu. Aí você fala, mas o Doutor Estranho também ia ficar preso ali. Sim, ele sabe, e ele aceitou, ele até falou que isso fazia parte do plano. Só que consigo, ele iria deter o Dormammu, que é um ser que representa uma ameaça para o universo inteiro. Então, em questão de heroísmo, o Doutor Estranho tinha feito ali, realmente naquele momento, algo heróico. Ele não salvou ali, naquela situação, ele não estava salvando só o planeta Terra, ele estava salvando todas as realidades, todas as dimensões, na verdade, da ameaça do Dormammu. Por quê? Porque o infeliz Dormammu ia ficar preso ali para sempre. Até que o Dormammu, mesmo poderoso, não tinha o que fazer, aceita barganhar com o Doutor Estranho. Ele, vamos falar assim, ele puxa, ele invoca, ele pega o Caecilius e os últimos 2 discípulos, se eu não me engano, né? São 3 ali que vão embora. Ele pega eles e traz para a Dimensão Negra. A gente até vê que na hora assim eles já deixam de ser pessoas, né? Ser humanos, e já viram já uns serzinhos ali meio de trevas, uns serzinhos já todo esquisito. Ele pega os 3 para ir lá, né? Para viver lá os tormentos, né, da Dimensão Negra. E com isso o Doutor Estranho encerra o loop e volta para a Terra. Enfim,
o Caecilius foi derrotado de uma maneira chata, assim, de uma maneira não muito legal. E o próprio Dormammu também foi derrotado de uma maneira não muito legal, não foi muito emocionante. Eu acho que foi esse o problema do filme Doutor Estranho. Apresentou um herói novo, teve os efeitos especiais bom pra caramba, tal, né? Só que aquelas críticas lá antes do filme estrear, dos críticos lá dos Estados Unidos, dos caras lá, tudo da mídia, da imprensa, dando tudo 100%, 100%, 100%, o melhor filme da Marvel, pá. Cara, nem que o Doutor Estranho fosse o meu herói preferido, que eu fosse, né, jurar que ele é o melhor de todos. Não tem como ser o Doutor Estranho ser um filme perfeito. Por quê? Porque ele, todo mundo, acho que a maioria assistiu assim e sentiu um gostinho de algo mais, assim, né? A gente se apaixonou por ele, conheceu os poderes, gostou da história, tudo. Só que aí faltou só uma cena, né? Um desfecho mais legal. E outra coisa é o Dormammu, que pra quem também conhece, aí vocês vão comentar, né? Pô, de novo o cara vai falar da HQ. Não, gente, ó, compara aqui. Olha o Dormammu das HQs, o visual dele. E olha o Dormammu que apareceu no filme. Não é que não parece muito. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E qual que é o mais legal? Qual que é o mais ameaçador? Qual que daria gosto de você ver o Doutor Estranho enfrentando? Então, a ideia estava pronta, estava na mão. Aí tudo bem, você quer adaptar, não quer fazer igual. Beleza, não precisa fazer igualzinho. Mas fazer tão diferente assim? Pra quê? Então, eu acho que foi isso, assim. Faltou o Doutor Estranho se firmar derrotando um vilão no final do filme. Ponto. Só isso que eu tenho, assim, pra dar um ponto negativo no filme. Mas, enfim, é isso que acontece. O Caecilius e seus discípulos têm as suas ambições barradas, são levados lá para viver com o Dormammu na dimensão negra. O planeta Terra está salvo. O Sanctum Sanctorum de Hong Kong ainda ficou ativo, defendendo o planeta. É claro, é lógico que agora eles vão reconstruir os outros dois, né? O de Nova York e o de Londres, que foram destruídos. A gente já sabe, né? De novo falando das HQs, a gente já sabe que o Doutor Estranho vai morar no Templo de Nova York. O Templo de Nova York vai ser a nova casa do Doutor Estranho, ele vai morar lá. Até acho que nessa primeira cena pós-crédito que a gente vê ele conversando com o Thor ali, eu acho que ele estava já lá no Sanctum Sanctorum de Nova York, já reconstruído, porque realmente vai ser a nova casa onde o Doutor Estranho vai morar. Ele não vai morar ainda no AP dele lá que ele morava, tal, lá não. Ele vai morar ali no Templo de Nova York. E com os dois templos reconstruídos, a proteção do planeta foi toda, né, refeita, foi toda restabelecida. A anciã morreu. O Doutor Estranho não virou o Mago Supremo, apesar desse ser o título dele. Ele ainda não virou o Mago Supremo, porque ele é um recém-formado mago. Mais uma prova que ele ainda vai aprender mais coisas. Então veremos um Doutor Estranho ainda mais poderoso, sim. Então, né, a anciã morreu. Então agora nós estamos sem nenhum Mago Supremo na Terra. Então eu acho que ainda vai ter alguma coisa para coroar o Doutor Estranho como Mago Supremo nos filmes da Marvel daqui para frente. Enfim, a ameaça derrotada, a anciã morta, o Doutor Estranho aceitou, né, não voltar para sua vida antiga, né, como médico, e sim continuar a desempenhar suas funções nas artes místicas. E aí, como já falei da última cena pós-crédito, que é a rebelião do Mordo, né? O Mordo não vai ficar ali, né? Ainda em Tamarro. O Mordo vai agora querer fazer a sua própria, vamos falar assim, a sua própria religião, a sua própria convicção, né? A sua nova ambição de justiça, né, no planeta. Mas falando agora da primeira cena pós-crédito, que é essa do Doutor Estranho conversando com o Thor,
a gente vê lá que o Doutor Estranho está preocupado com a presença do Thor no nosso planeta. Aí você fala, né, tipo, ué, mas só agora, né? Então, é que se for para pensar, é aquela coisa, o Thor não é desse universo, dessa realidade, na verdade, né? Ele é do universo lá dos 9 reinos. Então, ele ficar indo e voltando para a Terra, abala, eu entendi assim, abala a defesa do planeta contra as entidades místicas. Então, esse vai e vem dele de Asgard para o planeta Terra não é algo legal para a proteção mística da Terra. Aqui que o Doutor Estranho tá ali conversando com ele naquele bate-papo ali rapidinho. Ele quer que o Thor evite de ficar na Terra, que ele volte para Asgard. E o Thor fala que está procurando o irmão dele, o Loki, porque ele precisa da ajuda do Loki para encontrar o Odin que sumiu de Asgard. A gente lembra, né? O Odin sumiu, se eu não me engano, foi nos Vingadores Era de Ultron. Ele não está mais em... ele sumiu lá de Asgard. A gente vê que o Thanos consegue entrar em Asgard e consegue roubar a manopla do infinito, justamente porque se o Odin tivesse ali, ele ia bater de frente com o Thanos. E não foi o que aconteceu. Então, provavelmente, o Loki armou pro Odin ser pego, capturado, alguma coisa assim, pro Thanos conseguir entrar lá e roubar a manopla do infinito. Aí o Thor ainda está desde então, né, desde a Era de Ultron, procurando onde o Loki está para assim encontrar o Odin. Aí, olha que legal, o Doutor Estranho fala ali pro Thor, né, vamos fazer um pacto, fazer um combinado. Se eu te ajudar a encontrar o Loki e a gente encontrar o Odin, você vai embora da Terra para Asgard e fica por lá? O Thor, né, bate ponto ali e fecha. Não, fechou. Aí o Doutor Estranho fala que vai ajudar ele. E com isso, olha só que maravilha, a gente entende, né, que o Doutor Estranho vai estar no próximo filme do Thor. Vai estar no Thor 3, o Thor Ragnarok. Então, olha só que mais uma notícia boa. Em Thor Ragnarok já temos a confirmação que teria o Hulk, a vilã, né, a Ela, e agora teremos o do Doutor Estranho. Excelente notícia. Temos já engatinhado um Thor Ragnarok com o Doutor Estranho e o Doutor Estranho 2 também vindo aí. Então eu gostei muito dessas cenas que colocaram, né, como pós-crédito, que já conseguiram amarrar e ficou bem explicada e já deu coisas, né, para a gente ficar sonhando até as próximas estreias, né, dos próximos filmes da Marvel. E para encerrar essa crítica, antes que ela fique maior do que eu já pensei que ela ia ficar, eu termino falando que eu gostei muito do filme do Doutor Estranho, gostei muito das escolhas dos atores, acho que todos foram bem escolhidos, todos acertaram, eu gostei de todos. Os efeitos, a CGs, tudo foi muito legal, fomos apresentados a um novo tipo de poder em Doutor Estranho dentro do universo da Marvel. Gostei da origem do Doutor Estranho, da explicação da sua ascensão no poder. Não gostei muito da cronologia, da rapidez ali não explicada de quanto tempo ele treinou para ter os poderes e tal. E eu não gostei do final, uma batalha decisiva, impactante contra um vilão ou 2 vilões do filme, que poderia ser o final ali. Então, gostei da Joia do Infinito, está dentro do filme, mas por outro lado não gostei do World Agamotto ter perdido os seus poderes, né, verdadeiros, né, seus poderes originais. Mas, enfim, os poderes, o manto, tudo do Doutor Estranho, mesmo assim, continuou bem legal. Dá para arrumar mais, dá para acertar mais coisa aí, mas o filme não é 100%, igual muita gente disse no começo lá. Também não acho um filme fraquíssimo. Então, de 5 estrelas que eu posso dar, comparando ainda com Vingadores 1, que até hoje para mim é o melhor filme da Marvel feito até os dias de hoje, eu vou dar nota de 3 estrelas para o Doutor Estranho. E assim eu termino mais esse Drops Geek Cinema e peço, né, a todos vocês, independente da minha opinião, né, ou da opinião de diversos críticos que estão falando por aí, pela internet afora,
seja fãs, haters, enfim, qualquer um, vá ao cinema, assista Doutor Estranho e tire a sua própria conclusão, sua própria opinião e comente aqui, né? Deixa aqui a sua opinião aqui nos comentários. Fala o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, se vocês concordam com a crítica ou não. Enfim, sempre é melhor se mais gente soma junto com a gente, ok? E eu volto agora depois com a crítica do Rogue One, uma história de Star Wars. Fique ligado, hein? Eu me chamo José Guerreiro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. E se você não gostou, por favor, me dê um feedback aqui nos comentários, porque isso também é muito importante. Beleza? Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!